A partir de agora você acompanha com a gente a transmissão ao vivo da sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal. Vamos dar início à abertura da 35ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Iniciaremos com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 33ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 3 de novembro de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jaques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14h20, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção, eu considero aprovada a ata. Chama a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 4.924 da relatoria de Sua Excelência, ministro Gilmar Mendes. Esse feito corresponde a 2 objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, trabalho decente e crescimento econômico e paz, justiça e instituições eficazes. Temos 2 sustentações orais. Temos a primeira sustentação oral pelo requerente, Associação Nacional dos Operadores de Celulares, a CEL, doutor Guilherme Pupp, que já está no plenário virtual, e falará também a Procuradoria-Geral da República, na pessoa de Sua Excelência, nosso vice-procurador-geral, doutor Humberto Jaques. Então, concedo a palavra ao nosso decano, ministro Gilmar Mendes, para o relatório. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras ministras, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, boa tarde, senhores ministros, senhor procurador-geral da República em exercício, senhores advogados. Senhor presidente, começo com um breve registro. Na semana passada, no dia 29, faleceu em Brasília o doutor Geraldo Brindeiro. Por muitos anos, como todos sabem, acho que por 8 anos, exerceu a função de membro do Ministério Público nesta corte e exerceu a função de procurador-geral da República com muita dignidade. Passo agora, então, ao relatório, presidente. A Associação Nacional das Operadoras Celulares, a CEL, propôs ação direta buscando a pronúncia de inconstitucionalidade da Lei 17.107, de 2012, do Estado do Paraná, que dispõe sobre penalidades ao responsável pelo acionamento indevido, chamados trotes telefônicos, dos serviços telefônicos de atendimento à emergência, envolvendo remoções ou resgates, combate a incêndios, ocorrências policiais ou atendimentos de desastre. Relata a requerente que a referida norma violaria o disposto no artigo 22.4 e artigo 5º, 10 e 12 da Constituição Federal. Afirma que a lei impugnada determina que as prestadoras de serviço telefônico são obrigadas a fornecer, sob pena de multa, os dados pessoais de usuários que passam trotes aos serviços de emergência. Sustenta que a norma é formalmente inconstitucional, visto que o Estado teria invadido a competência da União para legislar sobre serviços de telecomunicações, 22.4 da Constituição, que prevê que compete privativamente à União legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Acrescenta que o artigo 21, inciso 11 da Constituição Federal determina que compete à União explorar direta ou indiretamente os serviços de telecomunicações nos termos da lei, ou seja, tanto em relação às condições de autorização quanto ao direito dos usuários. Caberia somente à União exercer a função legislativa. Alega a requerente que, além do vício formal, as normas são materialmente inconstitucionais, por violarem o sigilo de dados sem ordem judicial, tendo em vista que a norma prescreve que devem ser reveladas às autoridades administrativas estaduais as informações dos usuários de telefone mediante simples ofício enviado à empresa concessionária.
argumenta que a norma também é materialmente inconstitucional por violar a privacidade e o sigilo das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, constantes dos artigos 5º, 10 e 12 da Constituição, matérias que recaem no campo da reserva da jurisdição. Requer, portanto, a declaração de nulidade total da Lei 17.017 de 2012 do Estado do Paraná. Considerando a relevância da matéria, foi adotado o rito do artigo 12 da Lei 9868 de 99. A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná prestou informações. Sustentou que a norma não dispõe sobre telecomunicações, mas sobre segurança pública e direito administrativo, tendo em vista que tem o objetivo de preservar a administração pública contra trotes telefônicos. Argumenta que esse tipo de comportamento causa diversos danos, considerando que, pelo acionamento indevido dos serviços de emergência, deixa-se de atender a uma ocorrência real. Afirma que a segurança pública é dever constitucionalmente outorgado a todos os entes federativos, nos termos do artigo 144 da Constituição Federal. Aduz ainda que a competência para editar normas relativas ao direito administrativo é concorrente, nos termos do artigo 22.1 da Constituição. Alega que os órgãos públicos responsáveis pela prestação dos serviços de atendimento emergencial, tais como Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, são instituições vinculadas à administração pública estadual. Acrescentou também que não há violação à privacidade, na medida em que não são requisitados os diálogos, mas apenas os dados da linha que passa o trote, razão pela qual pugnou pela improcedência do pedido. Ao prestar informações, o governador do Estado do Paraná argumentou que a norma impugnada não disciplina a forma pela qual a telefonia será prestada ao Estado-membro, mas apenas cria um mecanismo para combater a prática conhecida por trote telefônico por meio de aplicação de multas, as quais necessitam dos dados cadastrais do infrator, que se encontram sob a guarda das empresas concessionárias. Desta feita, aduz que não há inconstitucionalidade formal e que a competência material para zelar pelo patrimônio público e pela saúde pública seria comum a todos os entes federativos, nos termos do artigo 23 da Constituição Federal. Em relação à alegação de inconstitucionalidade material, defende que a Constituição da República, em seu artigo 5º, 12, não garante o sigilo quanto aos dados cadastrais do titular de linha telefônica, mas apenas em relação às interceptações. Por esses motivos, defendeu a constitucionalidade da norma impugnada. O advogado-geral arguiu a inépcia parcial da petição, tendo em vista que a requerente não impugnou especificamente todos os dispositivos atacados, em inobservância ao que dispõe o artigo 3º, 1 da Lei 9868 de 99. De acordo com a AGU, apenas o artigo 2º caput e parágrafo 1º da Lei Estadual foram questionados à luz da inconstitucionalidade formal e material das normas relativas a telecomunicações e ao sigilo de dados, de modo que os demais artigos que são independentes não foram devidamente impugnados e devem ser excluídos do âmbito deste processo. No mérito, defendeu a inconstitucionalidade do artigo 2º caput e parágrafo 1º, considerando que as normas do diploma normativo utilizado invadiram a seara de competência legislativa privativa da União, a quem cabe explorar e regulamentar os serviços de telecomunicações. O Procurador-Geral apresentou manifestação. Preliminarmente, opinou pelo conhecimento da ação, considerando que, a despeito de fundamentar a inconstitucionalidade formal e material apenas do artigo 2º caput e parágrafo 1º da Lei 17.107, de 2012, a requerente entende que esses dispositivos constituem o núcleo principal da referida lei, de modo que as demais normas da lei perderiam sua utilidade com a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos mencionados. No mérito, entendeu pela inconstitucionalidade formal do artigo 2º caput e parágrafo 1º, levando em consideração que a Constituição Federal fixou a competência privativa da União para legislar sobre o tema. Por outro lado, afirma que as demais normas da Lei 17.107 não interferem no contrato de concessão entre as prestadoras de serviços de telecomunicações e a União. Dispõe, na realidade, sobre o indevido acionamento dos serviços de segurança de emergência, tais como remoções e resgates, combate a incêndios, ocorrências policiais ou atendimento de desastres. Inserem-se, portanto, na esfera de competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre direito administrativo. Opina de forma subsidiária pela constitucionalidade material do artigo 2º caput e parágrafo 1º,
pois a entrega de dados pelas concessionárias do serviço de telefonia aos órgãos e instituições públicas responsáveis pela prestação do serviço de emergência constitui medida adequada à finalidade de permitir a identificação do proprietário da linha telefônica utilizada para a realização do trote. Conclui pela procedência parcial do pedido para pronunciar a inconstitucionalidade apenas do artigo 2º, caput e parágrafo 1º, em virtude da existência de vício formal, pois a declaração de nulidade do referido artigo não interfere na aplicação dos demais dispositivos da lei que regulamentam o procedimento para a aplicação da multa ao proprietário da linha telefônica responsável pelo acionamento indevido dos serviços telefônicos de atendimento à emergência. É esse o relatório, presidente. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Convido a assumir a tribuna para falar pela requerente, Associação Nacional das Operadoras Celulares ACEL, doutor Guilherme Pupi da Nóbrega, que o fará por videoconferência. Vossa Excelência tem 15 minutos, segundo o tempo regimental estabelecido. Obrigado, senhor ministro-presidente Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro-relator Gilmar Mendes, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, eminente membro da Procuradoria-Geral da República, senhoras e senhores, boa tarde a todos. Como bem resumido no percussiente relatório apresentado pelo eminente ministro-relator, o objeto dessa ação direta de inconstitucionalidade é uma lei estadual do Paraná que, em síntese, impôs às empresas prestadoras de serviços de telecomunicação a obrigação de informar, sob pena de multa, os dados dos proprietários de linhas telefônicas que acionaram indevidamente os serviços de atendimento de emergência. São duas, basicamente, as teses em que se funda a presente ação direta de inconstitucionalidade. A primeira delas, pela inconstitucionalidade formal, na medida em que, no entender da autora, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, ao promulgar a lei aqui questionada, teria cedido claramente o âmbito de vigência, ou melhor, o âmbito de competência legiferante dos Estados, usurpando a atribuição reservada constitucionalmente à União para legislar sobre matéria concernente a telecomunicações, nos termos do artigo 22, inciso 4 da Constituição. Essa matéria ela não é, excelências, absolutamente nova no âmbito desse colégio tribunal, na medida em que, ilustrativamente, na ação direta de inconstitucionalidade de número 3.533, relator o eminente ministro Pérez Roberto Grau, julgada já nos idos anos de 2006, o mesmo tribunal firmou o entendimento de que a regulamentação de serviços de telecomunicação não se encontra no âmbito de disposição dos entes estaduais, reservado que é a competência legislativa da União, para que ocorra essa disciplina de modo uniforme em todo o território nacional. No mesmo sentido, no informativo de jurisprudência número 642 dessa Suprema Corte, lá também constou, e abro aspas, que a norma estadual não poderia impor obrigações e sanções não previstas em contratos previamente firmados para empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, ainda que o argumento de defesa do consumidor, considerada especificamente a competência legislativa da União, e fecho aspas. Em outros tantos julgados, esse mesmo racional foi adotado, e cito aqui, à guisa de exemplo, as ADIs 4478, 4649, 3343, 4083, 4477 e 4369, sem exaurir todas elas. Então, excelências, o primeiro argumento, e faço questão de repisar, trata de uma inconstitucionalidade formal que, com todo respeito ao entendimento contrário, eventualmente sustentado pelos demais integrantes, pelos demais sujeitos deste processo, envereda sim pela temática das telecomunicações, não se cingindo à questão de segurança pública, pelo preciso fato de erigir obrigação nova para empresas de telefonia, impactando, portanto, no equilíbrio contratual dessas empresas com seus consumidores e com o segmento que exploram. Passando ao segundo fundamento da ação direta de inconstitucionalidade, o argumento de natureza material, a aludida norma, também no entender da autora, afronta a Constituição na medida em que vulnera direitos constitucionais à privacidade, à intimidade, ao sigilo de dados, protegidos eles todos no âmbito do artigo 5º, incisos 10 e 12 da Constituição. Também aqui, excelências, essa colenda Corte, o Supremo Tribunal Federal,
também já teve a oportunidade, e menciono expressamente o recurso extraordinário número 389.808 do Paraná, de assentar que, abro aspas, que a regra é a privacidade quanto a correspondências, comunicações telegráficas, dados e comunicações, ficando a exceção, quebra do sigilo, submetida ao crivo de órgão equidistante, qual seja o judiciário, e mesmo assim, apenas para efeito de investigação criminal ou instrução processual penal. Relator o ministro Marco Aurélio, fecho aspas. Considerando o aspecto indissociável que une a tutela dos dados pessoais, o resguardo da privacidade, a intimidade dos cidadãos, a Carta da República, que estabelece taxativamente as únicas hipóteses em que são admitidas exceções ao sigilo de dados, esses limites eles são todos severos e a mitigação desses limites é, portanto, excepcional. Para se operar sua relativização, como bem assevera a jurisprudência da Suprema Corte, deveria ser imprescindível a ordem judicial, como inclusive também bem lançado no mandado de segurança 23.452 de relatoria do eminente ministro Celso de Mello. E me permita, excelências, já caminhando para a conclusão da minha breve fala, mencionar ainda um outro julgado, um outro mandado de segurança, de número 23.851, relatou também o ministro Celso de Mello, de que constou que a ruptura da esfera de intimidade de qualquer pessoa, quando ausente a hipótese configuradora de causa provável, revela-se incompatível com o modelo consagrado na Constituição da República, pois a quebra de sigilo converter-se-ia ilegitimamente em instrumento de busca generalizada, que daria ao Estado o poder de vasculhar registros sigilosos alheios, e fecho aspas. Portanto, excelências, o sigilo de comunicações, a proteção à intimidade, que mereceu a estatura dada pela Constituição de 88, estatura essa somente se indicava por ordem judicial em hipóteses absolutamente excepcionais, não comunga com o escopo da lei ora atacada. Por essas razões, excelências, é que a autora pugna por que seja julgado procedente o seu pedido, a fim de que sejam declaradas inconstitucionais as normas impugnadas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Guilherme Pupi. Agora convido para a sua fala, Sua Excelência, o Vice-Procurador-Geral da República, doutor Humberto Jacques de Medeiros. Muito boa tarde, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros. O Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, tem um caso de telefonia e legislação estadual para se debruçar, com alguns requintes, algumas sofisticações que o caso possui, mas no núcleo duro do problema temos o padrão que o Supremo vem adotando para examinar a possibilidade ou não da legislação estadual ingressar nas relações das companhias telefônicas. Na origem da judicialização das muitas leis estaduais com repercussão no campo da telefonia, originalmente adotava-se uma postura de respeito ao sistema de concessão de serviço público de telefonia, de uma maneira tal que, por ser um serviço federal concedido, blindava-se a intromissão da legislação estadual sobre esse tipo de contrato, de formas a que não fosse quebrada a uniformidade das prestadoras de serviço em todo o território nacional. Esse é o ponto de partida, que é uma cláusula que não foi, de forma nenhuma até hoje, afastada pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é uma baliza segura para esta Corte que as prestadoras de serviço público de telefonia têm uma concessão federal, seguem regras federais sobre telecomunicações, estão submetidas a um sistema regulatório rígido e muito presente, mas, e aí é onde entra a zona de penumbra, de transição e de dúvida em muitas ações propostas, é se essa proteção desses contratos de concessão chegaria ao ponto de criar uma reserva de legislação federal para qualquer coisa que dissesse respeito não à telefonia, mas a essas empresas de prestadoras de serviço público. E há oscilações e inovações e
aventuras legislativas estaduais por conta da democracia, da demanda social sobre a melhoria desses serviços. E aí, várias práticas que acontecem no campo das telecomunicações, não necessariamente práticas de telecomunicação, mas práticas que acontecem no campo das telecomunicações, passaram a ser tuteladas por regras estaduais. E esses quadros, essas situações, como telemarketing, aviso de suspensão de serviço, demora para atendimento, fidelização, vários casos chegaram à corte e a baliza que acabou sendo construída no iluminar desse avanço da legislação estadual é a baliza de que se a legislação estadual não adentrar, não impactar a regulação do setor, não desequilibrar a relação contratual e não distorcer a execução do serviço, as companhias não estariam imunes à legislação estadual em outros campos que não seja o campo das telecomunicações. Por isso, temos muitas ações julgadas com a constitucionalidade de normas estaduais de natureza consumerista. Regras consumeristas das quais se entendeu que era possível que o Estado pudesse disciplinar relações de consumo às quais se submeteriam as companhias telefônicas, que não estariam, por conseguinte, imunizadas por serem concessionárias do Poder Legislativo Estadual. O que este caso evoca de delicado é que nós aqui estamos numa fronteira não apenas de consumidor, ainda que se possa entender que o poder público estadual, quando mantém serviços de telefones especiais para bombeiros, polícia, meio ambiente, serviço médico, é um usuário qualificado do serviço de telefonia, é um grande usuário quando possui canais telefônicos para serviços públicos de urgência. Então, não se pode ignorar que o Estado do Paraná, no caso, é um usuário poderoso do sistema de telefonia, porque oferece serviços públicos relevantíssimos de emergência e urgência, pronta resposta do Estado, por meio do serviço público de telefonia concedido pela União. Então, não descarta o Ministério Público essa perspectiva de que o Estado do Paraná é um grande consumidor desses serviços, e nesses serviços ele tem a prestação do serviço público que ele presta através deste canal, turbado por usuários irresponsáveis que, de modo imprudente, ilícito, quase criminoso, atrapalham a prestação do serviço telefônico pelo Estado com a prática de trotes e outros expedientes turbadores do funcionamento regular do serviço telefônico do Estado na prestação de serviços públicos. Então, é um consumidor pedindo, por lei, à concessionária que proteja-o desta prática. Temos, é verdade, dever do Ministério Público lembrar, precedentes na DIN 5356 e na 4401, onde houve a pretensão de Estados de fazer, por lei estadual, o bloqueio das telecomunicações em áreas de presídio, onde, evidentemente, havia uma intromissão na prestação especificamente do serviço de radiofrequência, e é evidente que é uma intromissão no campo das telecomunicações, e ainda no campo de segurança pública, por maioria, na DIN 4401, houve um entendimento majoritário de que era uma questão de segurança, não uma questão de consumidor, e ali não se admitiu a intromissão da legislação estadual. O que o Ministério Público gostaria de enfatizar neste caso é que, além do Estado do Paraná ser um grande usuário, aqui estamos diante de serviços públicos simultâneos. É um serviço público estadual prestado por um canal de serviço público federal. E aí há que se reconhecer a esse prestador do serviço estadual algum nível de possibilidade de proteção do seu serviço pela sua legislação.
Mais ainda, gostaria de destacar ao Ministério Público de que proteger o serviço público da sabotagem é um dever, é uma obrigatoriedade do Estado do Paraná. E essa sabotagem, que aqui, eufemisticamente, se quer ver protegida sob o nome de privacidade e intimidade, entende o Ministério Público no seu dever de provocar a maior quantidade possível de dispositivos constitucionais à reflexão no caso, entende o Ministério Público que há de se invocar aqui o artigo 5º da Constituição, quando assegura a todas as pessoas a liberdade de expressão, vedado o anonimato. Quem expressa-se pelo serviço telefônico com um trote aos bombeiros ou um trote à polícia tem a liberdade de expressar-se e responder por essa sua atitude, mas não tem constitucionalmente o direito ao anonimato na sua comunicação. Não é a privacidade, não se está quebrando a privacidade daquilo que foi comunicado, mas se está dizendo a uma prestadora de serviço público que ela não pode oferecer anonimato a quem, de modo delinquente, turba o serviço público de bombeiros, de hospital, de ambulância, de polícia, protegendo-se por uma companhia, por uma proteção de dados cadastrais inexistente. Se quem se expressa em um serviço público não tem o direito ao anonimato, em especial se essa expressão é feita para turbar um outro serviço público. Então, o que o Ministério Público gostaria de destacar deste caso é que é possível invocarmos aqui o discrimen que a Corte tem adotado para a aceitação de legislação estadual, porque há uma relação, o Estado do Paraná é um grande consumidor. O segundo dado que gostaríamos de destacar é que as questões de segurança pública são de competência estadual e não se pode impedir o Estado de defender os seus serviços públicos de segurança. Terceiro argumento que gostaríamos de tecer é que não há qualquer tipo de invasão de intimidade ou privacidade, mas apenas cumprimento da Constituição na vedação ao anonimato. Os dados cadastrais são dados cadastrais de um serviço público, não de um serviço privado, e como o serviço público tem regras e condicionantes no interesse da coletividade. E, por último, por final, não há na jurisprudência dessa Corte uma ideia de que a concessão de serviço público federal torna as concessionárias imune à legislação estadual. E, quando temos serviço público estadual prestado por intermédio de um canal de concessão de serviço público federal, temos dois serviços públicos, um federal e um estadual, acontecendo ao mesmo tempo. E não poderíamos usar aqui a ideia, como pretende a outra parte, que a presença de um serviço público federal inibe a qualidade e o zelo de um outro ente federativo pela qualidade desse serviço. Por isso, entende o Ministério Público que aqui estamos na zona fronteiriça da questão da segurança pública, onde, por maioria, ainda se entende restringível a intervenção dos entes estaduais em matéria legislativa em concessão de telefonia, porém, temos esses outros elementos que não só reforçam a linha de jurisprudência dessa Corte, como agregam outros dados ao caso. Por isso, entende o Ministério Público que a lei paranaense deva ser mantida por esta Corte na fidelidade possível da jurisprudência que vem sido construída pelo Supremo Tribunal Federal. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço ao vice-procurador-geral Humberto Jacques e devolvo a palavra à sua excelência, o ministro Gilmar Mendes, para o seu voto. Obrigado, presidente. Passo a apreciar as questões jurídicas necessárias ao julgamento do feito. Inicialmente, começo com a delimitação do objeto da ação, a análise do artigo 2º, caput e parágrafo 1º da Lei 17.107 de 2012. A Associação Nacional das Operadoras Celulares, a ACEL, propôs a ação
direta, buscando a pronúncia de inconstitucionalidade da Lei 17.107, de 2012, do Estado do Paraná, que dispõe sobre penalidades administrativas aplicáveis aos responsáveis pelo acionamento indevido dos serviços telefônicos de atendimento a emergências, envolvendo remoções ou resgates, combate a incêndios, ocorrências policiais ou atendimento de desastres, por meio dos denominados trotes telefônicos, por violação ao artigo 22.4 e ao artigo 5º, 10 e 12 da Constituição. O advogado-geral deduziu que não houve impugnação nem explicitação dos motivos que levariam à inconstitucionalidade total da norma, com exceção do artigo 2º, caput, e parágrafo 1º, por falta de explicitação da causa de pedir. Em relação a esse ponto, entendo que assiste razão à AGU, já que apenas o artigo 2º, caput, e parágrafo 1º da Lei 17.107 é que trata do dever das empresas de telefonia em enviar dados dos seus clientes para fins de apuração de responsabilidades. Os demais dispositivos legais se limitam a estabelecer as sanções e o procedimento a ser aplicado aos cidadãos que acionarem indevidamente os serviços públicos de emergência, de modo que não há, sequer em status asserciones, qualquer implicação com as normas constitucionais indicadas na petição inicial que tratam da competência legislativa sobre telecomunicações, da garantia da intimidade e da vida privada, da cláusula de reserva de jurisdição ou do princípio da livre iniciativa. Ou seja, inexiste nexo de interdependência recíproca ou unilateral entre os trechos impugnados da norma e os demais dispositivos legais, uma vez que o vício formal e material deduzidos pela parte autora não alcança a lei em sua integralidade e não impede que o Estado do Paraná estabeleça normas de direito administrativo dentro de sua competência legislativa para punição a atos ilícitos de acionamento indevido dos serviços de emergência. Ou seja, a identificação dos autores desses atos ilícitos através de instrumentos distintos possibilita a aplicação dos demais dispositivos legais com a manutenção dessas regras que não foram especificamente impugnadas. Para que não pairem dúvidas, senhores ministros, sobre a autonomia normativa dos dispositivos não impugnados, transcrevo os demais trechos da Lei 17.107, 2012, do Estado do Paraná. Artigo 1º. Fica instituída a aplicação de multa ao proprietário de linha telefônica responsável pelo acionamento indevido dos serviços telefônicos de atendimento à emergência envolvendo remoções ou resgates, combate a incêndios, ocorrências policiais ou atendimentos de desastres. Parágrafo único. Entende-se por acionamento indevido aquele originado de má-fé ou que não tenha como objeto o atendimento à emergência ou situação real que venha a justificar o acionamento, salvo nos casos de erro justificado. Artigo 2º, parágrafo 2º. As ligações originadas de telefones públicos serão anotadas em relatório separado para o futuro levantamento de incidência geográfica e posterior identificação pelo órgão competente, podendo ser adotadas medidas preventivas. Parágrafo 3º. Havendo possibilidade da identificação do autor do acionamento indevido por telefones públicos, esse será responsabilizado e deverá ser penalizado na forma desta lei. Artigo 3º. Identificados os proprietários da linha telefônica ou os responsáveis pelo acionamento indevido na forma prevista no artigo anterior, serão enviados os relatórios ao órgão estadual competente que adotará as medidas cabíveis, inclusive a lavratura do auto de infração e o envio da multa ao endereço do infrator. Parágrafo único. Após o recebimento do auto de infração, os proprietários da linha telefônica ou os responsáveis pelo acionamento indevido terão o prazo de 30 dias para apresentar defesa por escrito junto ao órgão competente, que poderá acatar o pedido cancelando a aplicação da multa. A multa que se refere ao artigo 1º desta lei será de 2 UPF, Paraná, União Padrão Fiscal do Paraná, e cobrada em dobro no caso de reincidência. Artigo 5º. Não havendo pagamento da multa pela via administrativa, o Estado poderá realizar a cobrança pela via judicial. Artigo 6º. Todo o valor arrecadado com as multas estabelecidas nesta lei será repassado ao FUNESP, Paraná, Fundo Especial de Segurança Pública do Paraná. A citação dos dispositivos acima transcritos, presidente, não deixa dúvida, a meu ver, quanto à possibilidade de manutenção da parte não impugnada da norma,
o que deve ser feito de modo a, inclusive, se privilegiar a manifestação de vontade do Poder Legislativo Estadual. Acentue-se que a posição aqui defendida, no que se refere à teoria da divisibilidade da lei, encontra amplo respaldo na doutrina e jurisprudência. Nessa linha, já tive a oportunidade de escrever em âmbito acadêmico. A doutrina e a jurisprudência brasileiras admitem plenamente a teoria da divisibilidade da lei, de modo que, tal como assente, o tribunal somente deve proferir a inconstitucionalidade daquelas normas viciadas, não devendo estender o juízo de censura às outras partes da lei, salvo se elas não puderem subsistir de forma autônoma. Seguindo a mesma linha de raciocínio, destaco vários precedentes desta Corte, a DIN 2895, relator o ministro Carlos Veloso, inconstitucionalidade de parte da segunda parte do artigo 74 da Lei Complementar número 7 de 91, com a redação da Lei Complementar 23 de 2002, ambas do Estado de Alagoas. Não obstante de constitucionalidade duvidosa, a primeira parte do mencionado artigo 74, ocorre, no caso, a impossibilidade de sua apreciação em obséquio ao princípio do pedido e por não ocorrer, na hipótese, o fenômeno da inconstitucionalidade por arrastamento ou atração, já que o citado dispositivo legal não é dependente da norma declarada inconstitucional. Ou ainda na DIN 2653, também da relatoria do ministro Veloso. Inocorrência na hipótese do fenômeno da inconstitucionalidade por arrastamento ou atração, ação direta julgada procedente em partes. Por esses motivos, acolho a manifestação da AGU no sentido de restringir o objeto desta ação à análise da inconstitucionalidade do artigo 2º caput e parágrafo 1º da Lei 17.107 de 2012 do Estado do Paraná. Passo então, presidente, agora à análise da questão relativa à inconstitucionalidade formal. Os dispositivos impugnados determinam que as prestadoras de serviço telefônico são obrigadas a fornecer, sob pena de multa, os dados pessoais dos usuários de terminais utilizados para passar trotes aos serviços de emergência. Transcrevo. Os órgãos e instituições públicas responsáveis pela prestação dos serviços de emergência aqui tratados deverão anotar o número telefônico de onde se originou o trote e enviar ofício às empresas prestadoras de serviços telefônicos para que essas informem os dados do proprietário. As empresas prestadoras de serviços telefônicos terão o prazo de 30 dias para fornecer as informações sob pena de multa de 20 UPF, Paraná, União do Padrão Fiscal, duplicando-se tal valor em caso de reincidência. O procedimento previsto na norma em questão pressupõe que a administração, ao receber a chamada, identificou o código de acesso, ou seja, o número de telefone da linha de origem, por meio de um identificador de chamadas. Registre-se que esse código de acesso pode ser bloqueado por opção voluntária do próprio usuário, conforme previsão do artigo 3º, 6º da Lei 9.472, de 97. O usuário de serviço de telecomunicações tem o direito à não divulgação, caso o requeira, do seu código de acesso. Contudo, quando esse código de acesso for fornecido voluntariamente pelo próprio usuário, o artigo 2º, caput e parágrafo 1º da Lei 17.107 prevê que a administração pública estadual pode oficiar às operadoras para obter os dados cadastrais de indivíduos que promovam o acionamento indevido dos serviços de emergência, o que constitui o ponto de divergência instaurado nesta ação. Com a devida vênia da bem lançada tese trazida pela requerente, entendo que a matéria não está exatamente adequada, plenamente, à regra de competência legislativa e material da União para legislar e explorar os serviços de telecomunicações, tal como se poderia concluir em uma primeira análise a partir da interpretação do artigo 21, 11 e 22, 4 da Constituição. Com efeito, a meu ver, uma avaliação mais detida da questão permite identificar que a norma impugnada trata, na verdade, de questão de direito administrativo, relativa à assistência
e a segurança pública, que se encontra dentro da competência legislativa residual dos Estados-membros, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º da Constituição. Além disso, a competência material para cuidar dessas questões é atribuída a todos os entes federativos, conforme previsão do artigo 23(2), combinado com o artigo 144, ambos da Constituição Federal. Destaque-se, presidente, que, no que se refere à definição da competência legislativa e material, é importante assentar que nem sempre existem critérios claros e definitivos, como nós estamos acostumados a acompanhar e a debater, e como nós vimos ainda ontem no debate profícuo aqui realizado. Ou seja, enquanto algumas situações se encontram, sem sombra de dúvidas, dentro de uma zona de certeza positiva ou negativa de incidência das regras, outras se apresentam em uma zona cinzenta ou limítrofe, que demanda um maior esforço hermenêutico e interpretativo. Ao acentuar os desafios enfrentados nessa matéria, Raul Machado Horta, um dos grandes estudiosos do tema do federalismo e da repartição de competências, um dos clássicos nessa matéria, escreve: a repartição de competências, responsável pela definição constitucional do campo próprio de cada ordenamento, poderá acentuar a centralização, concentrando na federação ou união a maior parte dos poderes, ou conduzir à descentralização, reduzindo os poderes federais e ampliando os poderes estaduais, ou ainda, afastando-se das soluções extremas, dosar as competências federais e estaduais, de modo a instaurar na Constituição Federal o equilíbrio entre o ordenamento central e os ordenamentos parciais. No primeiro caso, a centralização de poderes configura o federalismo centrípeto. No segundo, a descentralização conduz ao federalismo centrífugo. E no terceiro, o equilíbrio na dosagem das atribuições conferidas aos ordenamentos implantará o chamado federalismo de equilíbrio. Isso está em Raul Machado Horta, repartição de competências na Constituição Federal de 1988. De forma semelhante, Christopher Degenhardt destaca que o texto constitucional, ao descrever determinada matéria no catálogo de competências, pode elencar questões genéricas do cotidiano, como floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, como, por exemplo, no artigo 24(6) da Constituição Federal, ou referir-se a campos específicos do direito, como direito civil, direito penal, direito marítimo, o que se tem, no nosso caso, no artigo 22(1) da Constituição Federal. Para o autor, Degenhardt, ao ser constatada uma aparente incidência de determinado assunto em mais de um tipo de competência, deve-se realizar a interpretação que leva em consideração duas premissas: a intensidade da relação da situação fática normatizada com a estrutura básica descrita no tipo da competência em análise, o fim primário a que se destina essa norma, que possui direta relação com o princípio da predominância de interesses. Ao aplicar os critérios estabelecidos pelo professor alemão ao caso em análise, observa-se, presidente, que a norma impugnada encontra-se em relação de maior intensidade com questões de direito administrativo e de segurança pública, que envolvem a organização dos serviços de assistência pública à emergência no Estado do Paraná, não afetando de forma relevante as atividades de telecomunicação ou os contratos de concessão de serviços públicos mantidos entre a União e as empresas privadas. O fim primário da norma é possibilitar o exercício do poder de polícia administrativo e a punição a atos ilícitos de acionamento indevido dos serviços de emergência pública. Portanto, não se pretende estabelecer qualquer regra relativa aos parâmetros de prestação dos serviços de telefonia, aos direitos dos usuários ou à política tarifária. Reitere-se que a norma impugnada não cria qualquer obrigação nova em relação aos contratos de prestação de serviços de telecomunicações, ou seja, não estabelece o dever de instalação de contadores de pulso em pontos de consumo, não proíbe a cobrança de assinatura básica, não veda a arrecadação de valores para a instalação de pontos de acesso, não prevê o direito do usuário ao acúmulo de franquias.
e nem implementa a obrigação de desenvolvimento e compartilhamento de estrutura física e tecnologia de localização dos usuários em tempo real, diferentemente do que ocorre com os precedentes invocados pelo requerente e pela própria Procuradoria-Geral da República, as ADINs 3353, 4478, 4649, 3343, 4083, 3343 e 4739. Da mesma forma, entendo que o presente caso possui distinção em relação ao precedente da ADIN 6482 de minha relatoria, recentemente julgada pelo plenário em 18/2/2021, no qual o tribunal assentou a constitucionalidade da gratuidade do direito de passagem em relação à infraestrutura dos serviços de telecomunicações instaladas em vias públicas, faixas de domínio público e bens de uso comum do povo. Nesse caso, assentou-se que a disciplina jurídica da infraestrutura de telecomunicações seria de competência legislativa privativa da União, por envolver diretamente bens materiais indispensáveis à produção e transmissão de sons e imagens com possíveis impactos e distorções regulatórias sobre o preço ou a qualidade do serviço. Feito esse distinguishing, observo que o dever criado pela norma discutida, neste caso, se restringe ao compartilhamento de informações cadastrais já existentes no banco de dados das empresas de telefonias para fins de apuração de ilícitos administrativos, o que é plenamente compatível com as normas constitucionais de competência legislativa dos Estados para a auto-organização dos seus serviços e para a disciplina de matérias residuais relativas ao funcionamento dos sistemas de assistência pública. Artigo 25, caput e parágrafo 1º, combinado com o artigo 23(2) da Constituição Federal. Destaque-se, presidente, que a norma atacada também encontra amparo no artigo 144 da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado e a responsabilidade de toda a sociedade em contribuir com a segurança pública. Aliás, a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 175, parágrafo único, as matérias que integram a relação jurídica entre o poder concedente e o concessionário. Artigo 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão, os direitos dos usuários, política tarifária, a obrigação de manter o serviço adequado. Ao interpretar a jurisprudência fixada pelo Supremo a partir da ADIN MC 2299, relator ministro Moreira Alves, ADIN MC 2337 e ADIN MC 2615, relatadas pelos ministros Celso de Mello e Nelson Jobim, Alexandre Aragão, na relevante obra denominada Direito dos Serviços Públicos, sintetiza as regras que norteiam a competência legislativa e material para a regulação dos serviços públicos. Ao ente que compete prestar direta ou indiretamente o serviço público, compete regulamentá-lo, inclusive as relações da concessionária com os usuários, não podendo outro ente, ainda que detenha controle societário da concessionária, editar leis na matéria. A edição de regras sobre o serviço público de outro ente federativo constitui ingerência na relação contratual existente entre o ente federativo concedente e a concessionária, desrespeitando inclusive os padrões de prestação de serviço público estabelecidos no edital de licitação e o consequente equilíbrio econômico-financeiro. Na situação sob exame, não há qualquer regra relativa à efetiva prestação dos serviços de telecomunicações, às relações da concessionária com o usuário, aos padrões de prestação de serviço ou ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O que se tem, na verdade, é norma de direito administrativo que demanda o compartilhamento de informações cadastrais já existentes no banco de dados das empresas concessionárias para apurar ilícitos administrativos. Nessa perspectiva, entendo que não deve subsistir
a tese da parte requerente quando afirma de forma genérica que não pode o Estado da Federação impor qualquer forma de obrigação ou sanção às empresas de serviço telefônico por nítida usurpação da competência legislativa privativa da União. Essa alegação, ao ser retirada do contexto específico da relação jurídica e do contrato de concessão de serviço público que norteou o acordo do Supremo nas ADIs 4478 e 3343, e sendo levada às últimas consequências, impediria a imposição de qualquer obrigação legal, administrativa, tributária, urbanística ou ambiental por parte dos Estados-membros em relação aos concessionários, o que, claro, não deve ser admitido. Destaque-se que o Supremo já decidiu pela inocorrência de inconstitucionalidade formal em situação semelhante, em ação na qual constatou-se que o impacto meramente indireto ou mediato no serviço público de competência legislativa da União. Nesse sentido, o seguinte precedente: ação direta, Lei Catarinense 11.223, de 17 de novembro de 99, artigos 5º, inciso 12, 22, inciso 11, 23, inciso 12 da Constituição da República, os artigos 1º e 2º da Lei Catarinense 11.223, de novembro de 98, que cuidam da obrigatoriedade de identificação telefônica da sede da empresa ou do proprietário nos veículos licenciados no Estado de Santa Catarina e destinados ao transporte de carga e de passageiro, a ser disponibilizado na parte traseira do veículo por meio de adesivo ou pintura em lugar visível, constando o código de descagem direta à distância, seguido do número de telefone, não contraria o inciso 12 do artigo 5º da Constituição da República. O artigo 1º da Lei Catarinense contempla a matéria afeita à competência administrativa comum da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios, conforme previsto no inciso 12 do artigo 23 da Constituição da República, pelo que nele podem estar fixadas obrigações, desde que tenham pertinência com as competências que são próprias do Estado Federado e que digam respeito à segurança pública e à educação para o trânsito. Os artigos 4º, 5º e 6º da Lei Catarinense 11.223 são constitucionais, pois cuidam apenas da regulamentação do cumprimento da obrigação estabelecida no artigo 1º do mesmo diploma. Este é o caso ADIM 2407, da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia. Por esses motivos, estou rejeitando, presidente, a alegação de inconstitucionalidade formal da norma impugnada. E estou agora examinando a questão da inconstitucionalidade material e da possível interpretação conforme a Constituição. E digo, então, o seguinte: também não vislumbro a alegada inconstitucionalidade material por violação à intimidade, à vida privada ou ao direito de proteção dos dados dos usuários, bem como à cláusula de reserva de jurisdição, nos termos estabelecidos pelo artigo 5º, 10 e 12 da Constituição Federal. Claro, não se deve ignorar a importância dos referidos direitos fundamentais. Contudo, é igualmente relevante asseverar que não existem direitos fundamentais absolutos, sendo legítima a imposição de restrições por parte do legislador em hipóteses de conflitos com outros direitos e princípios de natureza constitucional, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No que se refere à possibilidade de restrições aos direitos fundamentais, Gustavo Gonet Branco destaca que tornou-se voz corrente na nossa família do direito admitir que os direitos fundamentais podem ser objeto de limitações, não sendo, pois, absolutos. Tornou-se pacífico que os direitos fundamentais podem sofrer limitações quando enfrentam outros valores de ordem constitucional, inclusive outros direitos fundamentais. Preto Sanchis noticia que a afirmação de que não existem direitos ilimitados se converteu quase que em cláusula de estilo na jurisprudência de todos os tribunais competentes em matérias de direitos humanos. Já em relação aos limites estabelecidos pelo princípio da proporcionalidade na delimitação das legítimas situações de restrição aos direitos fundamentais, assentei no voto que proferi na ADIM 3.112 da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, que tratava da inconstitucionalidade da proibição de fiança
e da liberdade provisória no Estatuto de Desarmamento, a distinção existente na dogmática alemã entre o princípio da proporcionalidade como proibição de excesso, Übermaßverbot, e como proibição de proteção deficiente. Falamos ainda ontem sobre essa temática, que é Untermaßverbot. Em sua primeira vertente de proibição de excesso, o princípio da proporcionalidade funciona como parâmetro de aferição de constitucionalidade das intervenções dos direitos fundamentais como proibições de intervenção. Estou citando Klaus Wilhelm Canaris, direitos fundamentais e direito privado. No segundo caso, de proibição de proteção deficiente, a consideração dos direitos fundamentais como imperativos de tutela imprime ao princípio da proporcionalidade uma estrutura diferenciada. De novo, Canaris. Anote-se ainda que o princípio da proporcionalidade subdivide-se em 3 categorias bem delimitadas: a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Eu repasso, então, esses elementos e digo o seguinte. No caso em análise, entendo que o afastamento parcial da intimidade, da vida privada e do direito à proteção dos dados dos indivíduos em caso de trotes telefônicos constitui medida necessária à garantia da prestação eficiente dos serviços de emergência contra a prática de ilícitos administrativos, inexistindo qualquer outra medida que favoreça a rigidez dessas atividades, que envolve o atendimento a direitos fundamentais de terceiro com um menor grau de afetação dos direitos contrapostos. Nesse sentido, entendo que exigir o protocolo de uma ação judicial para quebra de sigilo de dados, para somente então se dar início a um processo administrativo de apuração de responsabilidade, representaria medida extremamente morosa e ineficiente em termos de proteção aos serviços públicos de emergência, que encontram guarida na Constituição. Nós que somos utentes, que somos usuários, presidentes de aviões, por exemplo, sabemos que tem lá uma referência que é a proibição de uso daqueles chamados de emergência em determinados casos. Isso faz parte dos acordos internacionais. Também nos trens, mundo afora, tem lá aquela medida que permite, inclusive, desvincular um vagão do outro, mas não se pode simplesmente puxar o travão, não é, por mero deleite. Não é? Portanto, para isso há, inclusive, medidas de caráter penal. Portanto, é razoável que isso seja colocado. Destaque-se que a autorização legislativa para o acesso administrativo de dados cadastrais não significa que o Poder Executivo Estadual esteja autorizado a monitorar ou acessar indiscriminadamente os dados pessoais de todos os cidadãos. Ou seja, ao contrário do precedente estabelecido na ADIM 6387, MC, medida cautelar, da relatoria da ministra Rosa Weber, que tratou do amplo compartilhamento de dados de usuários de serviços telefônicos com o IBGE, no caso em questão, observo que não há uma finalidade claramente delimitada pela lei para acesso aos dados com hipóteses legais específicas e possibilidade de controle a posteriori que devem ser interpretadas de acordo com os dispositivos constitucionais indicados, de modo a se manter rígida a norma e objetivo previsto pelo legislador estadual. Nessa linha, reitero, tal como fiz na ADIM 6387, que o direito à autodeterminação informacional envolve análise sobre as possibilidades e finalidades do processamento de dados pessoais. Como bem destacado pela professora Laura Schertel Mendes, é decisivo para a concepção do direito à autodeterminação o princípio segundo o qual não mais existiriam dados insignificantes nas circunstâncias modernas do processamento automatizado dos dados. De modo que o risco do processamento de dados residiria mais na finalidade do processamento e nas possibilidades de processamento do que no tipo dos dados mesmos, ou no fato de que quão sensíveis ou íntimos eles são. Estou citando a obra Autodeterminação Informativa, a história de um conceito.
Em relação à utilização da técnica de interpretação conforme a Constituição, já tive a oportunidade de escrever em âmbito acadêmico que os princípios da supremacia da Constituição e da presunção de constitucionalidade das leis impõem que todas as normas jurídicas ordinárias sejam interpretadas em consonância com o seu texto. Ainda no que se refere aos limites da utilização desta técnica, destaquei que, segundo a jurisprudência do Supremo, a interpretação conforme conhece limites. Eles resultam tanto na expressão literal da lei quanto na chamada vontade do legislador. A interpretação conforme a Constituição é, por isso, apenas admissível se não configurar violência contra a expressão literal do texto e não alterar o significado do texto normativo com mudança radical da própria concepção original do legislador. No caso em análise, dentro dos parâmetros da expressão literal da lei e da vontade do legislador, compreendo que, para que o acesso às informações dos usuários das linhas telefônicas seja realizado de acordo com os direitos fundamentais à proteção de dados e ao devido processo legal substancial ou informacional, artigo 5º, 10, 12 e 55 da Constituição, tal como reconhecido pelo Supremo no julgamento da DIN 6387, é imprescindível que haja uma situação de acionamento indevido dos serviços de emergência através de número delimitado, devidamente certificado no processo administrativo por ato proferido por agente público identificado, no qual sejam relatadas as especificidades de dia, hora e circunstâncias da ocorrência. Que ocorra a instauração formal de um processo administrativo para apuração de responsabilidade com a observância de todas as formalidades e garantias, que seja prolatada a decisão administrativa para fins de controle de legalidade e da finalidade da requisição, que indique as razões fáticas e jurídicas que sustentem a aplicação do dispositivo legal acima mencionado, a qual deverá ser comunicada às empresas de telefonia. Com efeito, presidente, entendo que tais regras de interpretação da norma, conforme a Constituição, que desce a detalhes regulatórios óbvios, mas importantes de serem reafirmados, são determinantes na medida em que privilegiam a nova concepção da privacidade enquanto o direito de manter o controle sobre suas próprias informações. É nessa linha que compreendo o voto, sempre citado, da ministra Rosa Weber nos autos da DIN 6387, ao afirmar que as regras que relativizam o direito à privacidade e à proteção de dados dos cidadãos devem ser submetidas a mecanismos técnicos ou administrativos capazes de impedir a realização de acessos não autorizados, os vazamentos acidentais ou a utilização indevida dessas informações. Inúmeros exemplos demonstram o possível cometimento de abusos por parte do Estado, quando não há definição de regras substanciais ou procedimentais claras e específicas a serem aplicadas. O Tribunal Constitucional Federal Alemão assentou, por exemplo, a inconstitucionalidade da lei do Estado da Renânia do Norte-Westfália, Nordrhein-Westfalen, que permitia às autoridades locais de inteligência fazerem a busca remota de informações e o monitoramento online de computadores de suspeitos de cometerem práticas criminosas, de modo a privilegiar o direito à autodeterminação informativa. De novo, estou citando a nova obra da Laura Schertel Mendes, o uso de softwares espiões pela polícia. Prática legal? No Brasil, noticiou-se, no ano de 2015, a tentativa da Polícia Federal em instalar cavalos de Troia nos smartphones dos investigados. Essa mesma informação vem na obra citada. Durante o julgamento do recurso extraordinário 1.055.941, tema 990 da repercussão geral, foram apresentadas evidências de produção de relatórios de inteligência financeira a partir de soluções ou solicitações informais enviadas por membros do Ministério Público, RE, citado da relatoria do ministro Dias Toffoli. Ainda no âmbito criminal, o STF já teve oportunidade de rechaçar a quebra de sigilo bancário com base em lista genérica de pessoas que se utilizaram de determinada conta
corrente. Estou citando o inquérito 2245, relatora para o acórdão, ministra Carmen Lúcia, agravo regimental. No recurso extraordinário 1.031.250, esta Corte reconheceu a repercussão geral de decisão que determinou a quebra de sigilo de dados de um conjunto não identificado de pessoas por promoverem pesquisas específicas na ferramenta Google com base em determinados parâmetros, no caso, o nome da vereadora Marielle Franco. Também há casos mais recentes de quebra coletiva do sigilo de dados de todas as pessoas que se utilizaram de determinada estação de rádio base, ERB. Aqui a notícia do Jota: juízes ordenam quebra coletiva de sigilo de dados com base em localização, bem como diversos outros exemplos. É por esses motivos que entendo ser relevante o estabelecimento dessas condicionantes específicas nos casos de instrumentos penais e sancionadores que afetam de forma significativa os direitos fundamentais dos cidadãos e que, no caso em análise, decorrem diretamente do conteúdo da norma e do dever de impor a menor restrição possível à privacidade e ao sigilo de dados dos cidadãos. Também entendo ser importante ressaltar que é garantida, nesses casos específicos de acesso, a possibilidade de se recorrer ao judiciário, a posteriori, em casos de violação indevida à privacidade ou ao sigilo de dados dos cidadãos, para fins de responsabilização administrativa, civil ou penal, nos termos do artigo 5º, inciso 35 da Constituição, já que o caso em análise permite apenas essa forma de controle posterior da legalidade e finalidade da atuação administrativa. De start, entendo que a interpretação conforme a Constituição da norma estadual questionada é necessária e adequada para fins de atendimento à finalidade prevista, qual seja a proteção ao funcionamento dos serviços públicos de emergência, sem que se permita uma indevida interferência na privacidade e no acesso a dados pessoais dos cidadãos. Outro sim, concluo, presidente, que a solução proposta encontra-se em consonância com o requisito da proporcionalidade em sentido estrito, já que as vantagens na satisfação do objetivo definido pelo legislador, à luz das restrições acima elencadas que decorrem dos direitos e princípios constitucionais diretamente superam em uma análise comparativa as desvantagens que decorrem da possibilidade de acesso pontual a dados pessoais dos indivíduos. Por esses motivos, concluo pela ausência de inconstitucionalidade material da norma questionada nos termos da interpretação conforme a Constituição que se propõe. Estou dizendo o seguinte: ante o exposto, preliminarmente voto pela restrição do objeto desta à análise da constitucionalidade do artigo 2º, caput e parágrafo 1º da Lei 17.107, de 2012, e, no mérito, manifesto-me pela procedência parcial da presente ação para declarar a interpretação conforme a Constituição da referida norma, a qual somente deverá ser aplicada em compatibilidade com os dispositivos constitucionais indicados nos casos em que houver a certificação da situação de acionamento indevido e do número utilizado com a identificação do agente público responsável pela referida informação. A instauração de procedimento ou processo administrativo para apuração de responsabilidade com observância das garantias legais e constitucionais. A prolação de decisão administrativa que expõe as razões fáticas e jurídicas para a aplicação da referida norma para fins de controle de legalidade e finalidade da requisição, a qual deverá ser comunicada às empresas de telefonia. Fica assegurado, em todo caso, o controle judicial, a posteriori, para fins de apuração de eventual responsabilidade administrativa, civil e penal, nos termos do artigo 5º, inciso 35 da Constituição. É como voto, presidente. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Parabenizo pela profundidade do seu voto e a compatibilidade dele com a realidade fenomênica. Passo a palavra agora ao ministro Nunes Marques para o seu voto. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral da República, doutora Carmen Lúcia, diretora da Secretaria Seção, meu boa tarde a todos. Aos advogados presentes à sessão também. Senhor presidente, vou me abster da leitura do relatório
também do conteúdo da norma impugnada, para ganharmos tempo, já que o relator também já procedeu na sua leitura quanto ao conteúdo integral, e passo direto à análise do mérito. Quanto à alegada inconstitucionalidade formal, por violação da regra de competência prevista no artigo 22, inciso 4 da Lei Maior, parece-me que tal argumento não merece prosperar. A Lei Paranaense, número 17.107, de 2012, não se destina a disciplinar o serviço de telecomunicações. Tem como cerne evitar que serviços públicos estaduais, que são relevantes e precisam apresentar prontidão permanente, tais como os de remoção ou resgate, de combate a incêndios, de ocorrência policial ou de atendimento em casos de desastres, sejam perturbados na sua normalidade, pela prática de zombarias irresponsáveis, conhecidas como trotes telefônicos. A maior parte da lei dirige-se ao cidadão titular da linha telefônica e não às empresas de telefonia. Os únicos pontos de possível atrito com a competência legislativa da União encontram-se no caput, no parágrafo 1º do artigo 2º, em razão ali serem impostas obrigações às empresas telefônicas. Eis o teor desses dispositivos. Artigo 2º. Os órgãos e instituições públicas responsáveis pela prestação de serviços de emergência aqui tratados deverão anotar o número telefônico de onde se originou o trote e enviar ofício às empresas prestadoras de serviços telefônicos para que essas informem os dados do proprietário. Parágrafo 1º. As empresas prestadoras de serviço telefônico terão prazo de 30 dias para fornecer as informações, sob pena de multa de 20 UPF Paraná, Unidade Padrão Fiscal do Paraná, duplicando-se tal valor em caso de reincidência. Bem analisadas as normas, porém, vê-se que elas não invadem a competência da União, pois as obrigações impostas às empresas telefônicas, fornecer os dados do titular da linha telefônica associada ao número previamente informado pelo órgão estadual, sob pena de multa, além de decorrerem do poder de polícia estatal, não se apresentam como ônus econômico relevante, capaz de alterar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão do serviço de telecomunicação. Some-se a isso o fato de haver razões consistentes para que os Estados reprimam os trotes contra serviços de emergência. Para dar uma ideia da dimensão econômica do problema, trago à consideração deste tribunal a reportagem feita no começo deste ano pela Rádio Senado, Dedo de Prosa, os prejuízos provocados pelo trote, na qual se estima que os prejuízos causados por esse tipo de conduta beiram a casa de R$1 bilhão por ano. Apenas no Distrito Federal, segundo a matéria produzida pela rádio, foram 9.728 trotes nos 5 primeiros meses de 2020. No Brasil, calcula-se que 70% do total das chamadas recebidas pelos órgãos de emergência, SAMU, bombeiros, polícia, etc., constitui trotes. Para além do prejuízo econômico resultante do atendimento efetivo à emergência inexistente, ao que advém da falta de assistência às pessoas que de fato precisam do serviço, enquanto telefones, atendentes, equipes e veículos estão ocupados em responder a um chamado falso. E mais, a confiabilidade da relação com o usuário é abalada de tal modo que, com o tempo e a repetição dos trotes, à semelhança do que passa na fábula de Esopo, o jovem pastor e o lobo, o serviço de emergência pode até mesmo deixar de atender a um chamado legítimo, imaginando tratar-se de mais uma sátira sem graça. Enfim, a barafunda criada pelos trotes tem consequências negativas de toda ordem e precisa mesmo ser combatida. O projeto de lei do Senado, número 767 de 2015, busca instituir legislação nacional com vistas a punir infratores que cometam esse tipo de conduta ilícita. Nesse meio tempo, não me parece haver qualquer invasão pelos Estados-membros da competência federal na criação de mecanismos para inibir semelhante conduta, especialmente se lei estadual restringe sua disciplina aos órgãos de socorro locais, como ocorre na espécie. Vários estados e o Distrito Federal já criaram normas legais específicas sobre a matéria. São exemplos os estados do Mato Grosso do Sul, Lei 5.571/2020, Estado de São Paulo, Lei 14.738/2012, e do Rio Grande do Sul,
Lei 14.149, de 2012, de Santa Catarina, Lei 14.953, de 2009, e o Distrito Federal, Lei 6.418, de 2019. Em todos eles, naturalmente, os órgãos de apuração precisam das informações cadastrais das pessoas em nome de quem está registrado o telefone, que deu origem à chamada falsa. Afinal, na ausência dessa informação, é impossível apurar o ilícito. Aqui não há falar em quebra de sigilo telefônico sem autorização judicial, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 12, e assim já passo a avaliar a questão da inconstitucionalidade material, porque a informação solicitada à companhia telefônica se limita à identificação do titular da linha telefônica, ou seja, ao nome, ao RG, ao CPF e ao endereço residencial ou profissional para onde são remetidas as contas telefônicas, mediante prévia informação pelo Estado do número de telefone que deu origem à chamada. Não se trata, portanto, de pedido genérico de dados cadastrais. Ora, tais informações, em um passado não muito distante, constavam de listas públicas distribuídas a todos os usuários da rede telefônica. Nunca foram consideradas parte do sigilo telefônico, a que alude o artigo 5º, inciso 12 da Constituição, pois aqui, reitere-se, não há nenhuma informação sobre ligações recebidas ou feitas a partir de certo telefone, mas tão só a identificação estática do titular da conta, associada ao número do telefone informado. Esse foi o entendimento adotado pela primeira turma ao examinar o agravo regimental no habeas corpus 124.322, relator, ministro Roberto Barroso, julgado em 8 de dezembro de 2016. Colho do voto do eminente relator o seguinte excerto. A proteção a que se refere o artigo 5º, inciso 12 da Constituição, é da comunicação de dados, e não dos dados em si mesmos. RE 418.416, relator ministro Sepúlveda pertence. Nesse mesmo sentido, a segunda turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus 91.667, relatoria do ministro Gilmar Mendes, decidiu que não se confundem comunicação telefônica e registros telefônicos que recebem, inclusive, proteção jurídica distinta. Não se pode interpretar a cláusula do artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, no sentido de proteção aos dados enquanto registro, depósito registral. A proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados. O nome da pessoa e seus números de identidade de CPF não estão cobertos por nenhum tipo de sigilo, a não ser em hipóteses raras de proteção de testemunhas ou situações afins que não vêm ao caso. Tampouco a propriedade da linha telefônica é dado sigiloso, que não possa ser apresentada à autoridade pública que justificadamente solicite essa informação. O endereço cadastrado para receber as contas telefônicas segue nessa mesma linha. Sigilosas são as comunicações realizadas a partir de determinado número de telefone para ele. Todavia, isso não é objeto da requisição nos termos da lei impugnada, a qual se refere exclusivamente a dados estáticos, que vincule o telefone à pessoa sem nenhuma referência às comunicações realizadas, exceto, logicamente, aquelas atinentes a trote, previamente conhecidas da autoridade pública na condição de vítima da ação ilícita, por meio de mecanismo tecnológico de uso lícito, o identificador de chamadas. É bem verdade que a redação dada pelo artigo 2º caput da Lei 17.107 de 2012 do Estado do Paraná parece sugerir mais ao determinar que a companhia telefônica forneça os dados do proprietário do número telefônico, o que poderia sugerir interpretação ampliativa para abranger todos aqueles em poder da companhia telefônica, tais como profissão do titular, modelo de aparelho telefônico, endereço de e-mail, planos de pagamento das contas, número de telefones associados ao plano, dados bancários para débito em conta, horários de maior utilização, relatórios de ligações, etc. Por isso mesmo, aqui é necessário fazer interpretação conforme a Constituição, de modo a esclarecer que, entre aspas, dados do proprietário, fecho aspas, são apenas nome, número de identidade, número do CPF e endereço de correspondência física, cadastrado na companhia para receber as contas telefônicas. Não mais que isso. Assim fica garantida a privacidade do titular da linha quanto a outros aspectos de sua vida não relacionados ao trote. Em sendo somente essas informações que a companhia telefônica deve disponibilizar a partir do número previamente apresentado pelo Estado, não vejo inconstitucionalidade na solução legislativa estadual, a qual, ressalte-se,
visa atender o legítimo interesse da comunidade, no sentido de que os serviços de urgência e emergência sejam associados apenas quando realmente ocorrido o sinistro que justifique. Faço essa ressalva porque, quando se trata de dados cadastrais, não é difícil imaginar que cada companhia telefônica tenha uma plataforma diferente, onde busca saber dos seus usuários dados diferentes. Então, não existe no Brasil um padrão de dados cadastrais nas companhias telefônicas. De resto, se considerarmos esses dados cadastrais cobertos pelo sigilo de dados e pelo sigilo telefônico, o trote ficaria sem possibilidade alguma de ter autoria apurada, o que geraria um impasse de natureza lógica. Explico. Se apenas por ordem judicial pudesse o Estado obter o nome do titular da conta e outros dados cadastrais, seria criado um empecilho intransponível no caminho para obter tais informações. É que o trote é infração civil, não penal, de modo que o juiz também não poderia deferir nem quebra de sigilo telefônico, nem de dados. Lei número 9.296 de 96, artigo 2º. Ocorreria, então, um deadlock no sistema jurídico. Embora indispensável ordem judicial para a quebra do sigilo, o juiz não poderia emiti-la, não tendo sequer a identificação do autor e sem haver prática de crime a justificá-la. É evidentemente insatisfatório o resultado prático dessa solução, o que revela seus inerentes vícios lógicos. Por sua vez, deixa os trotes sem apuração e punição, não constitui alternativa salutar, uma vez que, como mencionei, os prejuízos materiais, orçamentários, institucionais e sociais provocados pela prática são imensos. Não faz sentido deixar o Estado sem meios de apurar e punir semelhante conduta, ainda que apenas na esfera civil e para fins pedagógicos. Já encaminho para a parte dispositiva do meu voto. Em praticamente todas as razões e os fundamentos eu acompanho o eminente relator, mas como a ação em que pese haver, de fato, e eu reconheço no meu voto a ausência de pertinência temática, restringindo a análise apenas do artigo 2º, caput, parágrafo 1º da lei combatida, há também o pleito de inconstitucionalidade formal da norma. Então, nessa parte, eu dissenti apenas para julgar parcialmente procedente, para declarar a constitucionalidade formal e material da norma, conferindo interpretação conforme a expressão dados do proprietário, constante do artigo 2º caput do diploma legal, de modo a fixar que tais dados devem consistir apenas nos seguintes: nome do titular da linha telefônica, com os respectivos números de identidade e CPF, bem como o endereço de correspondência física, offline, cadastrado na companhia para receber as contas telefônicas. É como voto. Muito obrigado, ministro Nunes Marques. Vossa Excelência também julga parcialmente procedente, dando interpretação conforme, só que nos termos do seu voto. E, basicamente, ministro Gilmar, pelo que eu entendi, Vossa Excelência entende que tem de se aplicar sanção, mas obedecer devido processo legal, com certificação e instauração de procedimento. Passo, então, agora a palavra à Sua Excelência, o ministro Alexandre Moraes, para o voto. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, cumprimento a ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, o eminente ministro relator, nosso decano, ministro Gilmar Mendes, todos os colegas, o vice-procurador-geral, doutor Humberto, os advogados que sustentaram, o advogado que sustentou a tribuna. Presidente, eu vou ser rápido. Aqui vou juntar voto por escrito. Eu acompanho inicialmente o eminente ministro relator pelo conhecimento parcial em relação somente ao artigo 2º. Acompanho a fundamentação, parte da fundamentação do eminente relator, e que já fez detalhada análise dessa divisão de competências no nosso federalismo, e que o Supremo Tribunal Federal vem realmente, e eu venho me posicionando nesse sentido, vem realmente fazendo essa diferenciação, que também foi citada na sustentação oral do vice-procurador-geral,
de que, não sendo o núcleo essencial dos contratos de telecomunicações, é possível ao Estado legislar. Eu defendo isso há muito tempo, porque, em que pese a Constituição de 1988 pretender descentralizar um pouco o nosso federalismo, acabou, eu diria, por um cacuete histórico, mantendo todas as grandes competências legislativas para a União. As competências concorrentes se ampliou um pouquinho, mas, por muito tempo, a interpretação, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, acabou permitindo que, mesmo nas competências concorrentes, a União legislasse normas gerais e normas específicas. Eu cito sempre o exemplo da Lei 9.099, dos juizados especiais cíveis e criminais, que se trata de competência concorrente. A União, a Câmara dos Deputados, aprovou um projeto com mais de 100 artigos, disciplinando até a forma de intimação, foi para o Senado. À época, o hoje falecido senador Bisol, ex-desembargador do Rio Grande do Sul, apresentou um substitutivo com 8 artigos, ou seja, o básico, permitindo aos estados, cada um dos estados, dependendo das suas peculiaridades, poder disciplinar os juizados. A realidade do Rio Grande do Sul não é a mesma de São Paulo, não é a mesma do Acre, não é a mesma do Piauí, não é a mesma de Minas Gerais. Voltou para a Câmara manteve o projeto que se tornou a Lei 9.099, com mais de 100 artigos. Mas o Supremo Tribunal Federal vem, de vários anos para cá, fortalecendo o federalismo, fortalecendo a possibilidade dos estados regulamentarem questões sobre segurança pública, sobre consumidor, sem que isso afete os contratos de telecomunicações, as concessões. As empresas de telecomunicações, com todo o respeito, elas não são imunes a legislações. Toda vez que há uma legislação estadual, as empresas de telecomunicação querem ser imunes a essa legislação. O que ocorria, todos devem se recordar aqui, há alguns anos atrás, com os bancos. Bancos também, toda vez que o Estado legislava alguma coisa relacionada a consumidor, a segurança, os bancos diziam, não se pode mexer nos estados com os bancos. E isso foi sendo construído, isso foi sendo cada vez mais, aqui pelo Supremo Tribunal Federal, interpretado, de maneira a fortalecer o federalismo. E me parece exatamente que é a hipótese em questão. A hipótese em questão simplesmente prevê um mecanismo protetivo do poder público, como foi muito bem salientado pela sustentação oral da Procuradoria-Geral da República, porque o que se está a proteger é um serviço absolutamente essencial de segurança pública, de saúde pública, porque não é só caso de ocorrências policiais, remoções os resgates, combate a incêndios, atendimento de desastres. Eu aqui faço coro ao que disse o eminente ministro Nunes Marques, porque acompanhei isso muito de perto, no Copom, de São Paulo, que é o maior Copom de Polícia Militar do Brasil. É lamentável o número de trotes, as pessoas ligando, trotes, viaturas, às vezes, sendo mandadas para onde não há necessidade, enquanto outras pessoas necessitam. Bombeiros sendo deslocados. É lamentável que isso ocorra. E a pessoa que se coloca nessa posição, a pessoa que procura o poder público, liga com o seu celular, com o seu telefone fixo, ela se coloca numa posição que ela tem que respeitar as regras do poder público de identificação. Tanto que hoje a maioria dos Copons e outros call centers do poder público tem, o que antes se chamava BINA, né? Hoje, o identificador de chamada. O que essa lei pretende, dentro dessa possibilidade, a meu ver, de exercício da competência legislativa pelos estados, é disciplinar um procedimento de proteção.
Simplesmente isso. E o artigo 2º deixa bem claro: os órgãos e instituições públicas responsáveis pela prestação dos serviços de emergência aqui tratados deverão anotar o número telefônico de onde se originou o trote. E por que anotar? Porque exatamente hoje todos têm o identificador de chamada. E enviar ofício às empresas prestadoras de serviços telefônicos para que essas informem os dados do proprietário. Dados esses, os dados padrão. Eu cito no meu voto aqui uma ADI 2407, de relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, que analisou essa mesma questão em relação a Santa Catarina. A possibilidade do envio desses dados. Esses dados não estão ferindo o envio desses dados objetivos, são dados objetivos. Uma quebra de sigilo telefônico, quebra do conteúdo de conversas, é endereço, telefone, qual a conta, endereço. Isso não desnatura o contrato da empresa, isso não fere, ao meu ver, nenhum dos direitos fundamentais daquele que passou o trote. Ele não pode usar, ou pretender usar, essa pseudo-privacidade como escudo protetivo da prática de atividades ilícitas que ele está praticando e que várias vezes acaba gerando uma morte, acaba gerando um problema porque não deu tempo de chegar no verdadeiro local. Então, aqui, em momento algum, me parece que haja inconstitucionalidade. O que eu divirjo do eminente relator, mas também quero ouvir do eminente relator, com todo respeito, nosso decano, é a necessidade da interpretação conforme. E digo por quê? Porque os outros artigos da lei estabelecem exatamente o que Sua Excelência, o nosso decano, colocou na interpretação conforme. No momento em que nós destacamos a análise do artigo 2º, mas declarando constitucional e aplicando os demais artigos, esses problemas, que são problemas importantíssimos trazidos pelo eminente ministro Gilmar Mendes, esses problemas se solucionam. Se nós formos ao artigo 3º, perdão, ao próprio parágrafo 4º do artigo 2º, em primeiro lugar, após o recebimento do auto de infração, então, haverá um auto de infração. O auto de infração terá todos os detalhes necessários para solucionar a preocupação do eminente ministro Gilmar. E diz: após o recebimento do auto de infração, os proprietários da linha telefônica ou os responsáveis pelo acionamento indevido terão um prazo de 30 dias para apresentar defesa por escrito junto ao órgão competente, que poderá acatar o pedido, cancelando a aplicação da multa. Previsão aqui não só de uma formalização detalhada com auto de infração, como do devido processo administrativo. O artigo 3º, de novo, repete isso. Identificados os proprietários da linha telefônica ou os responsáveis pelo acionamento indevido, na forma prevista no artigo anterior, serão enviados os relatórios ao órgão estadual competente, documentado de novo, que adotará as medidas cabíveis, inclusive a lavratura do auto de infração e o envio da multa ao endereço do infrator. E o parágrafo único do artigo 3º, após o recebimento do auto de infração, os proprietários da linha telefônica ou os responsáveis pelo acionamento indevido terão um prazo de 30 dias para apresentar defesa por escrito junto ao órgão competente, que poderá acatar o pedido, cancelando e aplicando a aplicação da multa. Por favor. Claro, é que aqui, na forma como está, de fato há um procedimento, mas não escapa a possibilidade, até eu trouxe os casos, de se fazer um tipo de ofício genérico, pedindo à telefônica que informe sobre vários episódios, sem que haja isso individualizado. Por isso que eu fiz questão de deixar claro que precisava de ter um processo administrativo. E foi até o exemplo que ocorreu, tem ocorrido, de quebras de sigilo. Nós tivemos episódios de inclusão de nomes de pessoas, de CPFs,
não é? Então, você fundamenta. Então, foi para isso que eu quis delimitar. A mim me parece que a lei, infelizmente, não resolve esse problema. Quer dizer, é preciso que haja essa delimitação, porque senão a empresa receberá um ofício genérico pedindo que se esclareça em relação a tais telefones e tais episódios, e isto não estará lastreado num processo administrativo. Foi essa cautela. Se me permite, só um minutinho. Minha preocupação também, na mesma esteira exposta pelo ministro Gilmar Mendes, eminente relator, é que, como eu já havia colocado, os cadastros das telefônicas, elas contêm dados diferenciados. Então, quando se pede, está autorizado pela lei, pedir os dados cadastrais, em uma determinada telefônica, pode constar o nome, a filiação, se é casado ou não, o nome dos filhos, a profissão, os dados bancários. Então, imagina o trânsito dessas informações e quem pode fazer um mau uso. Porque isso é invadido por um hacker ou mal utilizado, precisamos pensar nisso. Se mal utilizado, nós estamos fomentando a maioria dos trotes no Brasil que recebemos todos os dias. Se sabe o horário de maior utilização, sabe de quem se trata, sabe se tem filho. Então, qual é a necessidade da norma? É identificar o proprietário da linha. E por isso é que eu tentei limitar ainda mais o nome, RG, CPF e endereço físico. Isso é o suficiente para identificar a autoria. O restante, ainda que uma determinada telefônica possua outras informações no formulário de dados cadastrais, elas não são consideradas para fim dessa norma, porque são consideradas quebra de sigilo. Você imagina um relatório de ligações. Para que isso vai ser necessário? Para nada. Mas aí vai saber para quem se liga, quando. A minha preocupação foi essa. A preocupação, eu entendo isso, Cássio, ministro Gilmar, mas, na verdade, é que o ofício é para informar os dados do proprietário e para a identificação do proprietário. Nós podemos, até na fundamentação, colocar que é o nome, CPF, mas jamais... a minha preocupação é reescrever a lei. A lei, em momento algum, pretendeu outros dados, assim como a lei, em momento algum, a meu ver, pretendeu a possibilidade desse desvio que o ministro Gilmar coloca, de vários, realizar vários procedimentos ilegais. Até porque, mesmo com a interpretação conforme, se houver uma utilização ilícita, a concessionária vai se negar a prestar as informações. Agora, ministro Gilmar, poderia pedir, abusar um pouco da paciência de Vossa Excelência, pedir só para Vossa Excelência ler de novo o dispositivo? Porque eu não sei se eu não recebi o voto. Eu tenho aqui, quer... Os órgãos e instituições públicas responsáveis pela prestação dos serviços de emergência aqui tratados deverão anotar o número telefônico de onde se originou o trote e enviar ofício às empresas prestadoras de serviços telefônicos para que essas informem os dados do proprietário. É isso que está no caput do artigo... Exato. Artigo 2º. E aí a dispositiva. Tem? A parte dispositiva. Do voto? Sim. A interpretação conforme, exato. O que eu estou dizendo, então, é o seguinte. Manifesto-me pela procedência parcial da apresentação para declarar a interpretação conforme da referida norma, a qual somente deverá ser aplicada em compatibilidade com os dispositivos constitucionais indicados nos casos em que houver certificação da situação de acionamento indevido e do número utilizado com identificação do agente público responsável pela referida informação. A instauração do processo administrativo para apuração da responsabilidade com a observância das garantias legais e constitucionais. A aprovação da decisão administrativa que expõe as razões fáticas e jurídicas para a aplicação da referida norma para fins de controle de legalidade e finalidade da requisição, a qual deverá ser comunicada às empresas de telefonia. Que as empresas estejam certas de que, de fato, houve um procedimento e que isso está devidamente constatado. É só isso. Nós concordamos totalmente no mérito. É que eu entendo que tudo isso é o auto de infração, já é o auto de infração. Não haveria necessidade. Sem prejuízo
alteração até o final do julgamento, eu entendo que o parágrafo 4º do artigo 2º e o próprio artigo 3º já contemplam todas essas possibilidades. Então, presidente, eu conheço parcialmente da ação e julgo improcedente. Quer dizer, julga improcedente, mantendo o que a lei dispõe. Exatamente. Chegamos a 16. Ministro Fachin, Vossa Excelência tem uma manifestação mais alentada um pouco? Senhor presidente, não é que seja exatamente alentada. Acho, porém, que há 3 posições, a partir do voto do eminente ministro relator, que, para que eu indique no caminho que vou percorrer, talvez precise fazer algumas ponderações. Tá bem. Mas posso resumir, se Vossa Excelência assim entender, como Vossa Excelência entender melhor. Não queria podar a sua liberdade de expressão. É porque nós temos audiência, então vamos suspender pelo horário e voltamos em meia hora.